Globalistas fomentaram a guerra na Ucrânia para estabelecer a tirania da nova ordem mundial. Parte 7. Movimentos neonazistas e extremistas na Ucrânia. Um país que clama por ajuda humanitária na comunidade internacional para defender sua população da agressão russa deve, no imaginário coletivo, se destacar pelo respeito aos princípios democráticos e pela legislação que proíbe atividades e divulgação de ideologias extremistas. Movimentos neonazistas envolvidos em ações militares e paramilitares operaram livremente na Ucrânia, muitas vezes com o apoio oficial de instituições públicas. Entre eles estão a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, de Stepan Bandera, movimento de matriz nazista, antissemita e racista, já atuante na Chechênia e que faz parte do Right Sector, uma associação de movimentos de extrema-direita formada na época do golpe Euromaidan, em 2013-2014. O Exército Insurgente Ucraniano, UPA, a UNA-UNSO, ala paramilitar do partido de extrema-direita Assembleia Nacional da Ucrânia, a Irmandade Korshinsky, que ofereceu proteção em Kiev aos membros do ISIS, Misanthropic Vision, uma rede neonazista espalhada por 19 países que incita publicamente o terrorismo, o extremismo e o ódio contra cristãos, muçulmanos, judeus, comunistas, homossexuais, americanos e pessoas de cor. Cabe lembrar que o governo deu apoio explícito a essas organizações extremistas, tanto enviando a guarda presidencial para os funerais de seus representantes, quanto apoiando o Batalhão Azov, uma organização paramilitar que faz parte oficialmente do exército ucraniano, sob o novo regime de operações especiais Azov e organizado na Guarda Nacional. O regimento Azov é financiado pelo oligarca judeu ucraniano Igor Kolomoisky, ex-governador de Dnepropetrovsk, que também é considerado o financiador das milícias nacionalistas de Pravy Sector, consideradas responsáveis pelo massacre de Odessa. Estamos falando do mesmo Kolomoisky, mencionado no Pandora Papers como patrocinador do presidente Zelensky. O batalhão mantém relações com várias organizações de extrema-direita na Europa e nos Estados Unidos. A Anistia Internacional, após uma reunião em 8 de setembro de 2014 entre o secretário-geral Khalil Shetty e o primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk, pediram ao governo ucraniano que ponha fim aos absurdos e crimes de guerra cometidos pelos batalhões voluntários que operaram em conjunto com as forças armadas de Kiev. O governo ucraniano abriu uma investigação oficial sobre o assunto, declarando que nenhum oficial ou soldado do batalhão Azov parece estar sob investigação. Em março de 2015, o ministro do Interior ucraniano, Arsen Avakov, anunciou que o batalhão Azov seria uma das primeiras unidades a serem treinadas pelas tropas do exército dos Estados Unidos, como parte de uma missão de treinamento da Operação Fearless Guard. O treinamento dos Estados Unidos foi interrompido em 12 de junho de 2015, quando a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma emenda proibindo toda a ajuda, incluindo armas e treinamento, ao batalhão por causa de seu passado neonazista. A emenda foi então revogada por pressão da CIA, e os soldados do batalhão Azov foram treinados nos Estados Unidos. Abre aspas. Nós treinamos esses caras há 8 anos. Eles são realmente bons guerreiros. É aí que o programa da agência pode ter um impacto sério. Fecha aspas. Em 2016, um relatório da OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, constatou que o batalhão Azov era responsável pelo assassinato em massa de prisioneiros, pela ocultação de cadáveres em valas comuns e pelo uso sistemático de técnicas de tortura física e psicológica. Há poucos dias, o vice-presidente do batalhão, Vadim Troyan, foi nomeado chefe de polícia da região de Oblast pelo ministro do Interior, Arsen Avakov. Estes são os heróis lutando com o exército ucraniano contra os soldados russos. E esses heróis do batalhão Azov, em vez de proteger seus filhos, ousam colocar sua própria criação para o abate, recrutando meninos e meninas, em violação ao protocolo facultativo à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, sobre o envolvimento de menores em conflitos armados, um instrumento legal ad hoc que estabelece que nenhuma criança de menor de 18 anos deve ser recrutada à força ou usada diretamente nas hostilidades, seja pelas forças armadas de um Estado ou por grupos armados.
Inevitavelmente, as armas letais fornecidas pela União Europeia, incluindo Itália e Draghi, com o apoio de partidos antifascistas, estão destinadas a serem usadas contra essas crianças. A guerra ucraniana nos planos da nova ordem mundial. A censura imposta às emissoras russas visa claramente impedir que a narrativa oficial seja refutada pelos fatos, mas enquanto a mídia ocidental mostra imagens do videogame War Thunder, frames do filme Star Wars, explosões da China, vídeos de selfies militares, imagens do Afeganistão, do metrô de Roma, ou imagens de crematórios móveis, fazendo-os passar por cenas reais e recentes da guerra na Ucrânia, a realidade é ignorada porque já foi decidido provocar um conflito como arma de distração em massa, que legitima novas restrições de liberdade nas nações ocidentais, de acordo com os planos do grande reinício do Fórum Econômico Mundial e da Agenda 2030 das Nações Unidas. É evidente que o povo ucraniano, para além das questões que a diplomacia pode resolver, é vítima do mesmo golpe de Estado global levado a cabo por potências supranacionais que pretendem não a paz entre as nações, mas sim o estabelecimento da tirania da nova ordem mundial. Apenas alguns dias atrás, a parlamentar ucraniana Kira Radek disse à Fox News, enquanto segurava um Kalashnikov, aspas, "Sabemos que não estamos lutando apenas pela Ucrânia, mas também pela nova ordem mundial." Fecha aspas. As violações dos direitos humanos na Ucrânia e os crimes das milícias neonazistas repetidamente denunciados por Putin não conseguiram encontrar uma solução política porque foram planejados e fomentados pela elite globalista, com a colaboração da União Europeia, da OTAN e do Deep State americano, com um tom anti-russo destinado a tornar inevitável uma guerra cujo objetivo é impor, principalmente na Europa, a adoção forçada do racionamento de energia, restrições de viagens, a substituição do papel moeda por dinheiro eletrônico e a adoção da identificação digital. Não estamos falando de projetos teóricos. Essas são decisões que estão prestes a ser tomadas concretamente a nível europeu, bem como em países individuais. Continua na parte 8. O link para este artigo está na descrição do vídeo. Obrigado.